O pré-milenismo, então, agora. Pré-milenismo. O pré-milenismo entende que Jesus volta antes do milênio, de acordo com Apocalipse 20, versículo 4. Ele volta e reinará com os seus santos por 1000 anos, tá bom? Então ele volta antes. E ele volta para quê? Para estabelecer o tal do reino dele aqui sobre a face da terra, tá bom? Então o pré-milenismo vai entender que o milênio vem depois da segunda vinda de Jesus. Quando acontece a segunda vinda dele? Então, antes do milênio começar. Jesus volta. Vai durar, aí o milênio vai durar 1000 anos. A sua localização vai ser aqui no planeta Terra, não é espiritual, não é no céu hoje, é aqui na Terra, durante 1000 anos. E Jesus vai governar de modo teocrático todo o planeta com o auxílio dos seus santos, da igreja. Com o auxílio da igreja, que já vai ter sido transformada, glorificada, unida a ele por meio daquilo que nós chamamos do tribunal de Cristo e também principalmente das bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua igreja. Jesus então volta junto com a sua igreja totalmente, os mortos em Cristo já terão ressuscitado e nós, os vivos, os que estivermos vivos na sua volta, seremos transformados, nos encontraremos com ele no céu. Ali no céu teremos aquilo que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua noiva, a grande festa de casamento, onde ele vai celebrar a ceia de novo, que ele disse que não celebraria a ceia até se encontrar com os seus santos. Então ele vai celebrar a ceia naquele momento. Enquanto isso na terra, muita coisa vai estar acontecendo. Mas em algum momento Jesus, junto com a sua igreja, vai voltar para a terra. E ele vai voltar para a terra para estabelecer o seu reino. Eu estou resumindo aqui, estou omitindo várias informações que a gente vai ver ainda, tá bom? Mas é basicamente essa ideia do pré-milenismo, tá? Jesus volta para a terra com a sua igreja para reinar sobre a terra durante 1000 anos, estabelecer aqui uma teocracia, algo que o mundo nunca viu. O próprio Deus governando, um planeta sem corrupção, sem maldade, com julgamento acontecendo, um planeta onde a justiça vai prevalecer e o próprio Deus estará aqui para reinar e para nos pastorear e cuidar de toda a face da terra, com o auxílio dos seus servos, da sua igreja, né, da sua noiva. Então, nesse período, o pré-milenismo entende que durante esse período de 1000 anos, Jesus vai cumprir as promessas que ainda não foram cumpridas. De terra, para Abraão, de trono, para Davi, o descendente dele agora vai sim reinar de modo perpétuo, para sempre, até o fim desse mundo ele vai governar, perpétuo é isso, né, para sempre. E essa promessa de restaurar Israel, aquela ideia do trato de Deus com Israel, de trazer Israel de volta para o seu local e ser o pastor de Israel, como nunca foi antes. Isso vai acontecer nesse período do milênio, tá bom? E esse período do milênio, então, vai terminar com o julgamento final, com um grande trono branco, aquilo que o próprio Apocalipse 20 diz, que depois desses 1000 anos, Satanás será solto, ele vai promover uma rebelião sobre a terra, e aí, então, virá o fim. Aí virá o julgamento final, onde Satanás e todos os maus serão lançados no lago de fogo do inferno, e aqueles que são realmente de Deus, de todos os tempos, de todas as eras, estarão diante do Senhor e viverão com Ele num novo céu e numa nova terra. Tá? Então, dentro dessa visão, existe uma certa discordância sobre o arrebatamento da igreja. Quando que a igreja vai ser arrebatada? Mesmo para aqueles que creem no milênio literal, existe uma discordância sobre quando que a igreja vai ser arrebatada. Alguns entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação começar, e a tribulação é algo que vai acontecer antes do milênio. Então, vai haver a tribulação sobre a terra, aquilo que Apocalipse 6 até Apocalipse 19 é um período de grande tribulação sobre a terra. Isso vai acontecer antes de Apocalipse 20, antes dos 1000 anos, antes do milênio. Então, alguns vão entender que o arrebatamento da igreja, que vocês perguntaram, a igreja vai ser transformada, os mortos em Cristo vão ressuscitar, né? 1 Tessalonicenses 4. Isso vai acontecer, alguns entendem, antes da tribulação começar, a igreja vai ser arrebatada. Alguns entendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, quando a hora que a coisa for começar a apertar, a igreja vai ser arrebatada. Outros entendem que a igreja vai ser arrebatada no fim da tribulação. A igreja vai ser arrebatada e logo já volta com Jesus para começar o milênio. E ainda tem alguns que entendem que vão haver vários arrebatamentos durante a tribulação, tá bom? Então, para crer no pré-milenismo, para crer nessa ideia de 1000 anos de governo de Jesus sobre a terra,
a gente precisa então interpretar a Bíblia de modo literal, sempre, de modo normal, aquilo que a gente chama de interpretação histórico-gramatical, olhando para a história e para o que está escrito ali de modo literal, até que se prove o contrário, até que o próprio texto nos mostre, ó, isso aqui é alegoria, isso aqui não é literal, né? Então, dá para a gente ir de modo literal, mesmo nas profecias, entendendo aqui alguma limitação de conceito, de interpretação, de exemplo, mas tem muita coisa que dá para a gente ir de modo literal. Então, se você entender assim, você consegue chegar na conclusão de que vai haver um reino de Cristo sobre a Terra. Esse é o pré-milenismo. Jesus volta para a Terra, a segunda vinda acontece antes do milênio começar, e não no final, igual o pós-milenista acredita, né? O pré-milenista, então, vai fazer distinção entre Israel e Igreja. Para o pós-milenista e para o amilenista, Israel e Igreja é a mesma coisa. Para o pré-milenista, para aquele que acredita no milênio de modo literal, Israel é um povo que rejeitou o Messias e Deus começa então um projeto com um novo povo chamado Igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, Deus tem promessas para Israel específicas, Deus tem promessas para a Igreja específica. Algumas vezes eles chegam perto, algumas vezes eles se misturam, mas tem muita coisa que é separada e dividida. Mas um não é maior que o outro. Um não é maior que o outro e um não é melhor do que o outro. A questão é que um está sendo usado mais do que o outro. Sim. Deus queria usar a nação de Israel. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 12. Ele está falando do que aqui? Da nação de Israel. Judeus creram em Jesus, mas a nação como um todo o rejeitou, o matou. Então a todos quantos receberam, qualquer um agora, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui surge então, em Atos capítulo 2, basicamente surge a igreja, esse projeto de Deus agora. Deus queria que a nação de Israel recebesse o Messias e fosse luz para as nações. A nação de Israel rejeita o Messias. E por isso hoje nós entendemos que a nação de Israel também foi rejeitada por Deus temporariamente. Está sendo castigada por Deus. Romanos fala que Israel foi como um ramo cortado fora da oliveira. O que é isso? Quem é a oliveira? Jesus é a oliveira, Deus é a oliveira. Então eles eram um ramo dessa oliveira, a nação de Israel era um ramo e foi cortado fora. E Deus enxertou um novo ramo, chamado igreja. Deus enfiou a gente ali dentro de algo que não era para nós, mas Deus nos enfiou ali. E agora esse ramo que está ali fora, ele está sofrendo, à medida que Deus usa um novo ramo, um ramo enxertado. Um dia esse ramo que está ali fora secando, sem vida, Deus vai de novo enxertá-lo na videira. Romanos fala para a gente que um dia todo Israel será salvo. Toda a nação de Israel vai se converter em massa a Jesus. Esse dia ainda não chegou. Isso não acontece ainda hoje. Mas isso vai acontecer. Então hoje Deus usa a igreja. Um dia Deus vai voltar a usar a nação de Israel. E todos nós estaremos juntos, igreja e Israel, por toda a eternidade com o Senhor. Mas nesse período hoje, o povo de Deus, usado por Deus, não é Israel, mas é a igreja. Tá bom? Então o pré-milenista ele vai fazer distinção entre Israel e igreja. Israel, o povo de Deus do passado, que hoje está sendo castigado por Deus. Inclusive a tribulação, esse período de tribulação, a Bíblia diz que a tribulação é para Jacó, ou seja, para Israel. A tribulação não é para a igreja. Inclusive Paulo também vai dizer isso. Nós não fomos destinados para a ira de Deus. Nosso destino não é passar pela ira de Deus, mas esse é o destino de Israel. Israel vai passar pela tribulação. Na tribulação Deus vai julgar toda a maldade do mundo, mas vai julgar Israel também, por ter rejeitado e matado o Messias. O pré-milenismo foi a doutrina defendida pelos pais da igreja. Os primeiros discípulos, depois de Pedro, de Paulo, os discípulos desses caras, eles ensinaram, pregaram um reino milenar de Cristo, eles ensinaram e pregaram a volta de Jesus Cristo sobre a terra, governando sobre a terra com seus santos. Eles ensinavam isso. Então, quando que surge essa ideia do amilenismo? No século V. O que acontece no século V? No século V, agora a igreja ela já pertence ao Estado. Então agora o Estado está bancando. Antes as pessoas tinham que adorar a Deus fugindo, cemitério, de madrugada, para não ser perseguida. Agora o Império está construindo basílicas, catedrais. Agora você vai na igreja, tem um coro lá contratado cantando. Então peraí, cara, isso aqui já é o céu na terra. A gente entendeu errado.
Não é que Jesus vai voltar, é que agora ele vai usar o imperador que se converteu ao cristianismo para nos abençoar. Então é assim que surge, né, essa ideia do amilenismo. Porque a gente não precisa mais esperar Jesus voltar, já estamos sendo muito abençoados por Jesus, entende? Não é que falta amor por Jesus, é que é uma percepção nova. A gente esperava ele voltar para executar o seu juízo, para punir o mal, mas agora o imperador se converteu. Então o império já faz parte, Jesus já manda no império. Então antes do século V, os pais da igreja, os discípulos dos apóstolos pregavam um reino milenar, um reino que duraria 1000 anos, tá bom? É por isso, inclusive, que eu sou pré-milenista. Eu entendo que Jesus volta antes do milênio e vai reinar sobre a terra. Muito por tudo que a gente já viu até aqui, porque as profecias se cumpriram sempre de modo literal, não tem por que mudar agora, porque as profecias elas se cumpriram de modo detalhado e específico, não tem por que mudar agora, alegorizar agora. E também, de modo menos importante, mas porque os primeiros discípulos dos apóstolos, eles acreditavam nisso que eu estou falando para vocês. Porque os reformados, né, a partir da reforma protestante, Lutero, Calvino, eles brigam muito com a doutrina da salvação. Mas a doutrina do fim dos tempos, eles não brigam por isso, eles não se preocupam com isso. Agora, o que acontecia antes, no início? Como que no início da igreja, os líderes da igreja viam a doutrina do fim dos tempos? E a conclusão que eu cheguei é que nenhum deles prega alegoria. Todos eles pregavam literalidade. Jesus vai voltar, vai reinar 1000 anos, a igreja vai estar com ele, vai ter sido arrebatada, vai voltar de modo glorificado. Então essa era a concepção normal deles, da igreja. E aí por que isso muda? Quando isso muda? Quando no século V, já com Agostinho, o império já tomou conta da igreja, a igreja agora é sustentada pelo Estado, não tem perseguição, há um certo comodismo, eu não preciso mais morrer por Cristo, porque agora o Estado me dá liberdade para cultuar. Então, peraí, cara, isso aqui já é bênção de Deus. O céu já veio para a terra, a gente não percebeu, né? Então, surge essa doutrina aí, nesse sentido amilenista, tá bom?